Olá, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Família, é o seguinte, vocês já perceberam que não é de hoje que a grande mídia, tanto nacional como internacional, já vem nos acostumando a comer coisas bizarras? Como você pode ver nessa imagem que eu vou te mostrar agora, a mídia internacional saiu na frente, nesse propósito de te acostumar com essas coisas. Vamos ver. Isso ainda me deixa enjoado. Como você viu, é um fato. Eles trabalharam por muitos e muitos anos mostrando que isso é altamente nutritivo, que não é tão ruim como a gente pensa que é. A Rede Podre, quem não lembra daquela antiga novela, O Rei do Gado, que na verdade era o Rei das Gaias, né? Porque mais corno do que aquele personagem, eu nunca vi, né? Eu lembro que na minha escola, eu acho que eu fazia quinta série na época, eu não lembro bem, mas as pessoas diziam com outro, o Rei do Gado, se referindo que o cara era corno, né? Principalmente quando arranjava uma namorada, dizia ele agora é o Rei do Gado. A Rede Podre de televisão nunca perdeu uma oportunidade, né, de denegrir aquelas pessoas que têm um comportamento diferente daqueles que querem para o mundo. E você sabe que o peão, o boiadeiro, o fazendeiro são os mais conservadores, inclusive no seu comportamento, não só nas palavras, que alguns dizem que são conservadores, mas na verdade não são. E o peão, o boiadeiro, o homem do campo, o fazendeiro, ele conserva isso. Então, sempre que eles têm uma oportunidade, eles fazem piada, eles mostram como a pessoa sendo sempre o enganado da história, né? Então, fizeram isso também com o personagem, o Rei do Gado. E uma cena da novela também, já naquela época, fazia questão também de acostumar vocês com o novo cardápio que os donos do mundo querem no seu prato. Aguenta aí que a gente vai chegar lá. Primeiro eu quero que você relembre essa cena. Isso tudo tinha um propósito, meus irmãos. Vocês devem lembrar do primeiro reality show que aconteceu aqui no Brasil, que se chamava No Limite. E lá também, acredito que foi a primeira vez, não lembro se foi ela o primeiro ou o Rei do Gado. Acho que foi o Rei do Gado, não lembro bem mais. Mas, ao vivo, assim, de verdade, ver uma pessoa comendo lava, foi no Limite. O Rei do Gado, eu acho que a novela foi primeiro. Mas eu lembro que a minha mãe me disse na época, quando eu vi aquilo, meu Deus, se a pessoa comer isso aí, não fica doente não, mãe? E ela disse, não, isso deve ser confeito, eles fazem um jogo de imagem aí, não é de verdade não, é claro que o ator não vai comer isso. E aí veio No Limite, né, que ali a gente via que era de verdade, o reality show da Globo. Pra quem não viu, vamos dar uma relembrada. É pequena delícia da madeira. Tá viva. Hã? E você tem que, pra comer, pegar, tirar a cabeça e comer o resto. Mas vocês vão comer uma de cada vez. Cabeça e os braços não precisam. Morde o resto. Morde, morde. Onde que joga a cabeça? Foi? Pois bem, meus irmãos, como a matéria do nosso querido irmão Diego Matos, eu acho que é um estreante aqui na Dica, valeu meu irmão, já começou bombando aqui na Dica, valeu mesmo meu irmão, muito obrigado, é pessoas como você que mantém esse canal sempre avante, não é, com boas matérias, muito obrigado mesmo a Diego Matos, espero receber mais dicas dele. E a matéria dele diz o seguinte, farinha produzida com lavas é aprovada para consumo humano na Europa. Uma matéria recentíssima, muito quente, saída do forno, 4/5/2021. Então veja bem, meu irmão, preste atenção no título, porque o título já te diz tudo o que está acontecendo. Farinha produzida com lavas é aprovada, ou seja, algum sistema de saúde, algum órgão do governo viu que aquilo ali é saudável para as pessoas. Até então não era, né? Tinha pessoas que não concordavam com isso e não indicavam isso para consumo humano. Pois bem, agora o sistema diz que é bom. E começa justamente aonde? No velho continente, na Europa. O lugar onde até as pessoas de primeiro mundo, né, pessoas que moram no Japão, Estados Unidos, do mesmo jeito que muitos brasileiros sonham em ir para os Estados Unidos e países assim, as pessoas que moram já nesses países sonham em ir para a Europa. Então a maioria ou quer visitar ou pensa em morar lá, né, das pessoas que já moram fora. Então, começando com isso lá, e a mídia por todas essas décadas fazendo esse trabalho, por isso que eu exibi para você no começo, esses trechos desses vídeos, né, dessa programação, tanto internacional como nacional, para que fique bem claro, para que não reste dúvida, que esse foi um trabalho que está sendo feito há muitos e muitos anos. Tudo que o criador fez, eu vou dar o desfecho por que eles estão fazendo isso. Eu quero ler logo a matéria para não te atrapalhar, até porque ela também não é muito longa. Esse tipo de coisa eles não gostam de falar muito. Então vamos lá. A União Europeia aprovou o primeiro alimento derivado de insetos para o consumo humano. A farinha é feita usando larvas de um escaravelho e é considerada uma fonte alternativa de proteína. Preste atenção nessa palavrinha, família. Uma fonte alternativa de proteína. Se é alternativa, o que é que aconteceu com as tradicionais, com as oficiais? A gente vai chegar lá.
Os Estados-membros aprovaram uma proposta da Comissão Europeia que autoriza a utilização de lavas de farinha amarela secas como novo alimento, disse a Autoridade Europeia para a Segurança de Alimentos, EFSA. Pode ser usado um inseto inteiro, desidratado como lanche ou como ingrediente de diversos produtos alimentícios, como pó em produtos proteicos, biscoitos ou massas, completou ainda. A farinha de lavas faz parte da iniciativa do Prado ao Prato, que identifica alimentos comestíveis com base de estudos de insetos. Os produtos derivados de insetos são ricos em proteínas e minerais, e segundo o órgão, podem ajudar a prevenir deficiências de nutrientes. Apesar de ser o primeiro alimento do tipo aprovado pela União Europeia, muitos países do bloco já comercializaram produtos do tipo antes, pois entendiam que eles não estavam sob a cobertura alimentar da FSA. O maior consumo de insetos da Europa é no setor de pecuária, onde muitos desses alimentos são usados para alimentar peixes e outros animais. Agora a expectativa é de que outros produtos semelhantes sejam aprovados pela UE. Além da farinha de lavas, outros 11 pedidos de comercialização de alimentos feitos de insetos foram apresentados à União Europeia. Um dos mercados mais visados é nas barras de proteínas para os atletas. Então, meus irmãos, veja bem, quando o sistema quer que a coisa pegue, né, assim como o nosso saudoso Clodovil disse, o exemplo sempre tem que ser dado de cima para baixo. Não adianta você querer começar do pequeno, e o sistema sabe disso. As regalias dos nossos políticos continuam como continua, porque o povo não entende esse detalhe, e o detalhe faz toda a diferença. Então, quando o sistema quer que de fato as pessoas comecem a mudarem o seu comportamento, a ter um novo hábito alimentar, como é o que eles querem fazer aqui, eles começam lá do alto, começam logo lá na Europa. Depois vai passar para os atletas, porque se o atleta come aquilo e está saudável, ora, por que você não vai comer? Entende, irmão? Eles começam dessa maneira. Mas o plano é, e sempre foi, colocar todas as coisas que o Criador fez, que nós temos disponíveis hoje na nossa mesa, a carne de vaca, carne de galinha, do peixe, os legumes que você tem são modificados geneticamente, mas ainda você tem banana, tomate, alface, etc, etc. O sistema acha agora que isso não é sustentável. E por não ser sustentável, Deus criou uma coisa que não pode continuar do jeito que está. Eles vão trazer cada vez mais e mais alimentos desse tipo aqui, que antes não eram aprovados e agora passarão a ser, porque são autossustentáveis. Essa é a palavra de regra. Na própria matéria, a gente destacou ali logo no começo, eles falando dessa fonte alternativa. Então, se tem uma fonte alternativa, é porque a oficial não pode mais continuar. E não é porque, é o que eu repito sempre, não é porque o Criador não vai permitir que nasça mais legumes, árvores frutíferas, que o gado deixe de dar cria, as galinhas parem de pôr ovo. Isso não vai acontecer. Mas o sistema vai intervir e vai sobretaxar essas coisas. Vai ficar muito caro o alimento que hoje você tem na sua mesa. Meu irmão, se você acha que isso é um absurdo, você pergunta para sua avó, se você ainda tem o privilégio de ter seus avós vivos, pergunte a ele qual era o preço do bacalhau. O bacalhau hoje, que você provavelmente, a maioria, só come na Semana Santa, por ser caríssimo, o quilo desse peixe é caro para a maioria dos brasileiros, era uma comida que vivia na mesa do pobre com abundância. Mas o sistema foi encarecendo, assim como fez com diversos outros. A carne bovina, por exemplo, pergunta aos mais antigos, as pessoas mais simples comiam carne com farinha para matar a fome. Era barato. Muita gente criava seus próprios boizinhos, suas próprias vacas. Então era uma coisa que você fosse na casa de qualquer pobre, principalmente em zona rural, o camarada já chamava você para tomar um cafezinho e comer um pedacinho de carne com farinha. Isso era normal, era o barato. Qualquer lugar tinha. E hoje você só pode comer de vez em quando, a não ser que você seja rico. Se chegar uma visita na sua casa e você botar carne pro cara comer assim à vontade, com farinha, você fica sem a mistura pra semana. Dá pena que você às vezes vai na casa de uma pessoa na hora da janta e a pessoa ali deixa no fogo, não te convida, e não é porque ela seja muquirana, é porque ela não tem. A situação chegou a esse ponto. A carne bovina, a carne de galinha tá cada vez mais cara. O preço tá subindo e logo logo, assim como já é a realidade para muitas famílias, vamos perder o acesso. E o sistema está providenciando novas fontes, como está nessa matéria, o quê? Novas fontes alternativas, meus irmãos. Tudo que você está vendo, meu irmão, e que eu tenho mostrado aqui nos vídeos, é que está chegando a industrialização da carne. Assim como aconteceu com o leite. Hoje você só encontra no supermercado, na grande maioria, principalmente nos grandes, o leite em caixa ou o leite em pó. O leite puro da vaca você não encontra mais. Tem gente, inclusive, que quando vai na zona rural, no sítio, que toma o leite puro da vaca, tem logo dor de barriga. Porque ele já acostumou com a porcaria industrializada. O organismo dele nem gosta mais do leite natural, tirado da vaca. Quem já tomou sabe como o gosto é diferente, como ele é forte, como é bom, como é saudável.
Mas você fica desde criança tomando aquele outro, você não acostuma, você pensa que aquilo ali para você não é leite. Então, com a subida dos preços, com a forçação de barra da própria mídia, logo isso também vai acontecer com esses outros alimentos. Então, meu irmão, veja que a diferença está nos detalhes. As pessoas leem uma matéria dessas e elas não fazem associação ao que vem acontecendo há décadas, como a gente faz aqui. Esse é o nosso trabalho, despertar você. Porque quando você vê imagens como essa que nós exibimos, o Rei do Gado comendo lava, aquela série também, The Walking Dead, eu tava assistindo, eu acho que era a 6ª temporada, ou 5ª, não me lembro. E tinha também aquele cara da balestra, né, da besta, o Derek, e ele tirando também minhocas da terra e comendo. Então, poxa, se os artistas já estão acostumando o gado a fazer isso, logo vai ter gado querendo que as coisas sejam assim. Preste atenção como o gás de cozinha está aumentando e logo o pobre também não vai ter mais acesso. Mas Davi, o pobre não precisa comer, então ele vai fazer o quê? O que ele vai fazer é procurar fontes alternativas, como essa. Os alimentos já vão vir prontos. É mais uma coisa que o sistema está trabalhando para encarecer tanto que as pessoas vão perder o acesso e vão passar a consumir cada vez mais produtos industrializados. Apesar de já saber o que sabemos sobre esses produtos. Aí eu pergunto a você, meu irmão. Você viu esse tipo de informação em algum outro canal? Se a resposta for não, você consegue entender melhor por que canais como esse têm que sumir. Porque enquanto a grande mídia e outros especialistas fazem questão de passar isso aqui da maneira mais positiva possível, nós mostramos a realidade que está por trás de tudo isso. O sistema está trabalhando dia e noite para assumir todas as fontes essenciais que nós precisamos para sobreviver. Eu estava vendo também lá que Portugal está vendendo a sua água, como aqui no Brasil já começou, né? O Rio de Janeiro saiu na frente. Nem vou tocar nesse assunto para também eles não bloquearem esse vídeo, não diminuírem o alcance dele. E apesar de todas essas coisas terem que acontecer, o sistema tem medo que as pessoas percebam o que de fato representa cada dessas mudanças. Porque se você, meu caro irmão, meu querido irmão, estiver ciente de fato do que elas são, essas mudanças, para onde ela vai direcionar a massa, eles não tem como fazer, porque o povo não aceita. Entende, meu irmão? Muita coisa, é fato, a gente já conseguiu frear, a gente conseguiu desacelerar. Impedir depende sempre da nova geração, mas nós conseguimos desacelerar muita coisa. O sistema está correndo. E é justamente por pensar assim, meus irmãos, que eu peço que você compartilhe, mostre para mais algum amigo. E a gente vai encerrando esse vídeo por aqui, que eu também não quero te encher muito, quero tomar muito seu tempo. Mas é muito importante que você compartilhe, que você mostre para mais um amigo, porque somente com o despertar da massa que a gente pode realmente desacelerar todas essas coisas. Então, meus irmãos, a gente volta amanhã, se assim o Criador permitir. Fiquem todos com Deus, um abraço e sempre encarando o sobrenatural.